E aí, traders, beleza? Alex Macedo aqui. Bom, hoje a gente vai trazer para vocês aqui um assunto que é muita dúvida aí para quem está começando. O pessoal não consegue entender qual que é a diferença entre as ações preferenciais e ações ordinárias. E é justamente isso que eu vou estar explicando para vocês aqui hoje. Bom, a primeira coisa, a gente precisa entender o que é uma ação, tá? Para depois a gente entender o tipo de ação que existe no mercado. Toda e qualquer empresa tem o seu capital dividido em cotas. Quando a gente olha lá o estatuto social da empresa, a gente percebe que o valor de mercado, o valor de patrimônio da empresa, ele geralmente é dividido em cotas e cada sócio vai ser dono de determinadas cotas. Por exemplo, a gente pode ter uma empresa onde que existem dois sócios e cada um é dono de 50% das cotas. Essas cotas elas podem ser vendidas para qualquer outra pessoa e daí um dos sócios vai colocar um terceiro como sócio da empresa vendendo uma parte de suas cotas para ele, por exemplo. Só que para fazer a venda dessas cotas dentro da Bolsa de Valores, a empresa precisa ter o registro na Comissão de Valores Mobiliários, que é a autarquia do governo federal que regulamenta todo o mercado financeiro, mercado de capitais aqui no Brasil. Então, só mediante esse registro, e aí depende de um monte de burocracias, de autorizações, de documentações, só depois de todo esse processo, que a gente chama de IPO, que é a oferta pública inicial, é que a empresa consegue negociar as ações dentro da Bolsa de Valores, né? Com investidores qualificados e investidores de toda parte do mundo. Então, uma vez que agora a gente já sabe o que é uma ação, a gente precisa ver a característica das ações que são negociadas aqui no Brasil. Primeiro, a gente tem duas classes principais de ações, que são as ações ordinárias e as ações preferenciais. Existem várias diferenças entre elas, mas aqui o intuito é facilitar o entendimento e a gente separou as principais diferenças entre essas duas classes de ações. Então, começando pelas ordinárias. O acionista que compra ações ordinárias, ele tem direito de participar de assembleias deliberativas da empresa, ou seja, ele tem direito a voto dentro da empresa, ele tem condições de opinar nas diretrizes da empresa. Só que para isso acontecer, ele precisa ter muitas ações, porque o poder de voto de uma pessoa que tem 5 ações não é o mesmo poder de uma empresa, por exemplo, que possua 1 milhão de ações ou 500 mil ações. Então, é preciso, além de ter ações ordinárias, que tenha muitas ações para que a pessoa consiga exercer algum poder de voto ali dentro da empresa. O segundo ponto é que as ações ordinárias, elas concedem o direito de participação nos lucros da empresa. Na verdade, qualquer ação que você adquire, você tem direito de receber dividendos ou juros sobre capital próprio, que é uma forma de remuneração. Você, quando compra uma ação, você passa a ser sócio da empresa e como sócio você tem direito a receber uma parte dos lucros, né? Normalmente as empresas distribuem 25% do lucro líquido dela entre os acionistas. Então, se você comprar uma ação ou se você comprar 100 mil ações, você também tem direito de receber parte daqueles lucros. É claro que quanto mais ações você tem, mais você vai receber. E o terceiro ponto é que as ações ordinárias, elas são identificadas na Bolsa de Valores através dos home brokers pelo código 3 depois da sigla que representa o nome da empresa. Então, por exemplo, aqui eu tenho um print de uma lista com algumas ações. As ações ordinárias são aquelas cujo último caractere aqui que identifica ela é o código 3. Então, todas as ações ordinárias ela tem um código 3 no final. Por exemplo, isso aqui é a Cielo, ações ordinárias de Cielo, ações ordinárias de Ambev, ações ordinárias da JBS, ações ordinárias da CSN, das lojas Renner e da IRBR. Então, uma vez que já conhecemos as características principais das ações ordinárias, vamos comparar aqui com as ações preferenciais. O primeiro ponto é que as ações preferenciais elas não concedem o direito de voto, ou seja, o direito de participar das assembleias deliberativas da companhia. Entretanto,
Os detentores de ações preferenciais, eles têm, como o próprio nome já sugere, a preferência no recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio. Quer dizer, quando a empresa apurar os seus lucros e for ratear uma parte desses lucros com seus acionistas, os acionistas preferencialistas, eles vão ser os primeiros a receber. E aqui é importante saber essa distinção, porque, de acordo com as regras de cálculo dos dividendos, e aí a gente tem dividendo fixo, a gente tem dividendo mínimo e dividendo obrigatório, pode ser que eventualmente os acionistas ordinários eles não recebam nada de dividendos, enquanto os preferencialistas irão receber. Dependendo do seu objetivo quando for investir, isso aqui pode ser uma distinção muito importante. E é bem por isso que normalmente as ações preferenciais, elas são as ações mais negociadas no mercado. Algumas empresas têm ações ordinárias e preferenciais e normalmente são as preferenciais as mais negociadas. Até porque a maioria dos investidores, pessoa física, eles não têm um capital suficiente para ter uma quantidade suficiente de ações ordinárias para chegar ao ponto de participar das assembleias deliberativas. Então, com isso, eles focam mais em quê? Em dividendos a longo prazo, fazendo com que essas ações, as PN, sejam as mais aquecidas no mercado. E as ações PN, elas são normalmente identificadas com o código 4 no final da sigla. Então, lá no seu home broker, quando você for pesquisar alguma empresa, você tiver interessado em negociar alguma empresa cujas ações sejam preferenciais, você precisa utilizar o código 4. Então, por exemplo, aqui eu tenho Energisa, ações preferenciais, né, porque o número é 4, ações preferenciais de Taesa, ações preferenciais de Petrobras, de Lojas Americanas, de Itaúsa, de Semig e Gerdau, por exemplo. Claro que existem diversas outras, mas aqui são só alguns exemplos. Além das classes ordinárias e preferenciais, que são as classes básicas de ações, a empresa pode ter a necessidade de atribuir direitos diferentes para alguns grupos de acionistas. Então, quando isso acontece, ela personaliza principalmente a classe preferencial de ações para dividir esses grupos. Então, normalmente aqui no Brasil, quando a gente vê lá o número 5 na frente do código da ação, normalmente elas são ações preferenciais de classe A. Então, por exemplo, a Usiminas, ela tem ações com código 5. Tá? Como a gente vê aqui ao lado, Usiminas 5, então são ações preferenciais com uma classe personalizada. Tá? A gente precisa consultar o estatuto para entender essa personalização aqui, se for o interesse da pessoa. E às vezes a gente vai ter também ações com o código 6 no final, e você vai saber que são ações preferenciais de classe B. Por exemplo, a Eletrobras, ela tem o código 6 na frente aqui da sigla com o nome da ação. E aí você pode se perguntar, tá, vou começar a investir em ações, então qual que eu devo comprar? Ações ordinárias ou ações preferenciais? Normalmente existe uma diferença de preço muito pequena entre uma e outra. Dependendo do seu perfil, se você for comprar ações para vender, se tiver interesse, por exemplo, de comprar uma ação a R$10 para vender a 15 na primeira oportunidade, então não faz diferença, você pode comprar ação ordinária ou ação preferencial, porque você não está interessado nem exercer o seu direito de voto dentro da empresa e muito menos em receber dividendos. Agora, se você quer comprar para manter a longo prazo, sem objeção de vender, então é importante que você compre ações PN, porque conforme eu já falei, pode acontecer dos acionistas ordinários, né, de ações ordinárias, eles não conseguirem receber participação no lucro da empresa. Então, se você vai ficar com uma ação na carteira por muito tempo, talvez por anos, é importante que você tenha periodicamente o recebimento de dividendos, de participação no lucro, para que você vá remunerando o seu capital. Se esse é o seu objetivo, você precisa comprar ações preferenciais. Só que aí vale uma observação muito importante, porque algumas empresas, como a Vale e a Ambev, elas não têm ações preferenciais. Então, nesse caso, não faz diferença nenhuma qual ação você vai comprar. Então, o primeiro passo é, olha, eu quero investir numa empresa X.
Então você vai lá conferir se essa empresa tem ações preferenciais e ordinárias ou só ordinárias. Se tiver só ordinárias, ok, não tem problema nenhum. Mas se tiver ordinária e preferencial, aí você tem que fazer essa distinção do seu perfil. Qual é o seu propósito ao comprar aquelas ações? E para concluir, a sugestão é a seguinte: vai lá no site da B3, tem um sistema de busca, a gente deixou aqui onde você deve ir para você procurar a empresa que você tem interesse de investir. Então, neste endereço aqui, você vai conseguir ter acesso a diversas informações das empresas listadas dentro da Bolsa de Valores. Além de você conseguir ver todas as empresas de capital aberto que negociam ações na Bolsa de Valores aqui do Brasil, você consegue ver muitas informações referentes a elas. Uma dessas informações é se elas têm ações preferenciais, ordinárias, o código dessas ações. Mas lembrando que você também pode pesquisar por ações, por empresas dentro do seu home broker ou também no aplicativo da corretora. Bom, para finalizar, a gente sabe que conhecer os códigos das empresas e conhecer a diferença entre ações ordinárias e preferenciais não é o suficiente para você fazer bons negócios. O intuito da gente aqui é auxiliar você, principalmente que está iniciando no mercado, trazendo o básico, trazendo informações cotidianas que são muito importantes e são essenciais, embora não sejam suficientes para a gente fazer nossos investimentos. Se você quiser um pouco mais de informação, continue assistindo os vídeos aqui no nosso canal, deixe seu comentário ou entre em contato com a gente, os nossos dados estão aqui na descrição, ok? Isso aí, um abraço e até a próxima.